Agora a gente fala sobre um estudo feito por pesquisadores de diversos países que analisou medidas para prevenir futuras pandemias sob o ponto de vista do custo. E segundo esse levantamento, sairia 20 vezes mais barato optar pela prevenção do que arcar com os custos trazidos por essas doenças. Vamos repercutir então esse assunto com uma das coordenadoras desse estudo, a professora Márcia Castro, da Escola de Saúde Pública de Harvard. Professora, muito obrigada por nos atender aqui na CNN. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde, obrigada pelo convite. Professora, vamos começar então do zero para a gente entender, a partir desse estudo, quais foram as medidas que podem ser adotadas para que a gente consiga prevenir as pandemias. Então, nesse estudo, o que nós pensamos foram as zoonoses, ou seja, são doenças que saem dos animais e acham as condições ideais nos humanos e podem gerar epidemias ou pandemias. E nós focamos nessas porque, se você olhar os últimos eventos, são mais de 75% das epidemias ou pandemias que nós tivemos que são zoonoses. Então, as 3 medidas que nós elencamos são, primeiro, a criação de uma rede global de vigilância de patógenos, e aqui o papel de médicos veterinários é importantíssimo. Então, a gente olhar, monitorar o que está circulando em animais que podem fazer a transposição para os humanos. A segunda medida é uma melhor gestão do comércio e caça de animais selvagens. Então, isso é um problema, e a gente viu, por exemplo, quando a gente teve o surgimento do SARS, aqueles mercados de animais vivos na Ásia. Então, esse é um problema sério. E a terceira medida, que está diretamente ligada ao nosso cenário no Brasil, é uma redução do desmatamento. Então, o que nós fizemos foi quantificar o quanto essas 3 medidas custariam, e só para dar um exemplo, na questão do desmatamento, seria uma redução de 50%, e comparar esse custo com quanto custa uma pandemia. E aqui nós usamos todos os eventos que aconteceram, pandemias e epidemias, desde a gripe espanhola de 1918, e tornamos esse custo anual, ou seja, o custo não vai estar sobreestimado se a gente usar um evento em que morreu muita gente, ou subestimado se a gente usar um evento que morreu pouca gente. E aí o que a gente mostra é que essas medidas de prevenção por ano custariam cerca de 20 bilhões de dólares, enquanto que as vidas perdidas por ano com pandemias é cerca de 350 bilhões de dólares. Se a gente considera custos econômicos, uma estimativa muito básica, a gente teria um adicional de 212 bilhões de dólares. Ou seja, a gente realmente está falando que o custo da prevenção é cerca de 5% do que a gente gasta com os resultados dessa pandemia e cerca de 10% dos custos econômicos. E eu já digo de antemão, esses custos são totalmente subestimados, na verdade, porque a gente não vê os efeitos adicionais, os co-benefícios adicionais de reduzir as emissões de dióxido de carbono, de proteger os direitos dos povos indígenas, de conservar a biodiversidade, os danos psicológicos de famílias, de perder parentes, de perder empregos, os danos para as crianças, o atraso em tratamentos médicos, ou seja, o ganho, o retorno em se investir em prevenção é provavelmente muito mais do que a gente estimou, e o nosso objetivo com esse trabalho é exatamente isso, é mudar o diálogo, é mudar a conversa. A gente tem planos demais em como responder a uma pandemia e a gente não perde muito tempo, não investe muito tempo e tentar prevenir que essas pandemias aconteçam. Oi, professora, boa tarde. Aqui é a Paula Martini do Rio, falando com a senhora. Eu achei muito interessante nesse estudo justamente isso, né? Quando a gente pensa em prevenção de doença, a gente associa muito a medicamentos, a questões farmacológicas, e vocês trazem a importância da questão ambiental, desmatamento, políticas públicas, mas, claro, quando a gente fala em pandemia, a gente está falando de doenças que atingem todos os países, né? O planeta de uma forma geral, e agora na vacinação, por exemplo, a gente acompanha uma desigualdade muito grande entre os países. Então, como que qual a importância, né, de que essas medidas de prevenção sejam articuladas de uma forma internacional e como que isso pode ser feito através dos órgãos internacionais, enfim? Esse é um ponto importante que você levantou. Essa prevenção que você mencionou é quando a gente já tem um problema instalado.
Então, você já tem uma pandemia, você já tem gente morrendo, então as respostas são tanto medidas de controle como medidas de prevenção para que a coisa não se torne pior. O que a gente está propondo aqui é diferente, ou seja, é uma maneira de tentar evitar que essa transposição aconteça entre os humanos e que a gente tenha um problema. A articulação, eu já digo de antemão, ela não é fácil. Por quê? Porque aqui a gente tem o que a gente chama o paradoxo do sucesso da prevenção, né? Então, o que é o paradoxo do sucesso? O sucesso é invisível. As pessoas não estão morrendo, você evitou um problema, você não tem um evento dramático e, por mais que a gente ressalte a importância de se salvar vidas, você dá um número de quantas vidas foram salvas, não causa o mesmo sentimento intenso, positivo nesse caso, como quando a gente diz um número de vidas perdidas. Ou seja, esse paradoxo do sucesso acontece tanto quando a gente combate uma doença que já está presente, como quando a gente tenta prevenir essa doença. Além disso, os mecanismos de financiamento de pesquisa, a agenda, digamos, das agências de financiamento não priorizam prevenção primária. Isso é um problema porque se você pega pesquisadores e laboratórios, às vezes o trabalho que é feito depende dessa verba que está disponível, e se você não tem verba para prevenção, fica muito difícil você investir nisso. E outra coisa é que há todo um número enorme de corporações que, na verdade, lucram com essa prevenção que você mencionou, ou seja, de já resolver o problema quando ele aconteceu. Então, o que a gente realmente precisa é que haja, que as agências internacionais comecem a focar, comecem a debater essa questão da prevenção e que haja suporte para uma rede que realmente seja internacional. E eu lhe dou um exemplo. Aqui no Brasil, nós temos um projeto chamado Previr, que é uma rede nacional de vigilância em vírus em animais silvestres. É um projeto fantástico que monitora animais silvestres, tanto na Mata Atlântica como na Amazônia. Esse projeto precisa ser expandido, precisa ter outras áreas sentinela, onde você fique monitorando esses vírus, mas se você vê quais são as possibilidades de expandir um projeto como esse no Brasil, e a gente olha, por exemplo, para o orçamento do CNPq e da CAPES em 2022, ele é metade da verba que estava disponível há 10 anos atrás. Então, se a gente pensa só no Brasil, há uma dificuldade enorme em termos de dar apoio a pesquisas neste momento no país. E de forma internacional, é preciso que realmente haja suporte para que uma rede internacional dê apoio a países que precisam de ajuda para montar laboratórios, para montar pontos sentinela, para poder fazer a vigilância em animais. A gente tem uma proposta que foi lançada há 2 dias atrás pelo Instituto de Saúde dos Estados Unidos, que é exatamente um plano de prevenção que inclui uma rede de vigilância. Eu acho que a gente vai ter que acompanhar para ver até que ponto essa proposta dos Estados Unidos realmente vai criar uma rede de vigilância global ou vai criar uma rede de vigilância que beneficie mais os Estados Unidos do que os países do mundo. Mas, pelo menos, é um primeiro passo positivo, demonstrando que há o entendimento da necessidade da gente ter essa rede de vigilância, monitorando animais que naturalmente carregam vírus que podem infectar humanos. Professora Márcia Kenzo, agora daqui de Brasília. Professora, eu gostaria que a senhora esclarecesse, desse um pouco mais de detalhes para a gente em relação a isso, porque a senhora apontou aí claramente que o estudo mostra que pandemias como essa que nós estamos enfrentando estão diretamente relacionadas com a questão das zoonoses, com a proteção, na verdade, as formas de caça ali que precisam também ser readequadas e também essa questão do desmatamento. E muito se fala e muito se comenta também sobre essa questão do vírus da Covid-19, por exemplo, ter saído de um laboratório, né? Então, isso descarta totalmente essa hipótese, não é isso, professora? Eu acho que a gente teve muito essa discussão se foi em laboratório. Então, veja, por enquanto a gente não tem nenhuma evidência que realmente deixe claro que foi isso que aconteceu. E, além do mais, se você olhar as últimas epidemias e pandemias, elas surgiram, foi através da aproximação do homem com o meio ambiente, desses animais, do desmatamento, a entrada no habitat natural, elas não surgiram de laboratório. Então, eu acho que, assim,
a gente não devia ficar perdendo muito tempo com essa discussão e perder mais tempo em realmente mostrar como esse contato do homem com o meio ambiente, como que o desmatamento, como que o consumo dessas carnes, desses animais, sem nenhuma fiscalização, acaba fazendo com que alguns desses patógenos sejam introduzidos entre os humanos. Essa é a discussão que a gente tem que estar enfatizando para que realmente haja um entendimento de por que isso é importante. Eu não ficaria surpresa se algumas pessoas ainda não entendem por que o desmatamento é importante. Então, a gente precisa ressaltar isso, quer dizer, o desmatamento, ele gera as queimadas, ele afeta a saúde indígena, ele é um dos fatores que causam a malária, ele está associado à expansão das arboviroses na Amazônia, mas também ele acaba gerando um potencial enorme para que você tenha uma nova zoonose. Na Amazônia, nós temos um pesquisador, Dr. Pedro Vasconcelos, que tem um trabalho fantástico mostrando que há dezenas de vírus em animais silvestres na Amazônia que podem infectar humanos. Então, tudo que a gente precisa é que aconteça um fato muito infeliz de você ter uma transposição sem nenhum tipo de vigilância para monitorar que isso aconteceu e você pode ter uma nova epidemia surgindo na Amazônia. Então, assim, esse entendimento é importante e, novamente, a gente não tem nenhuma evidência que as epidemias e pandemias, as grandes que aconteceram nos últimos anos, foram geradas em laboratório através de um acidente. Então, o foco realmente tem que ser nessa composição meio ambiente, ação humana e como que a gente pode fazer essa interação de uma forma saudável, minimizando os riscos para que a gente tenha emergência de novas zoonoses. Professora, pelo que você nos conta, essa movimentação, essa mobilização não precisa vir só de líderes políticos, de políticas públicas. Ela pode vir da gente mesmo como sociedade também. De que forma que a gente pode contribuir, mesmo que seja pouco, para essa mudança de hábitos, nem que seja aos pouquinhos, mas se a gente for mudando essas questões, esses hábitos aos poucos, a gente consegue contribuir de alguma forma para evitar o surgimento de novas pandemias. Como que a gente pode contribuir como sociedade mesmo? Com certeza. Eu realmente acredito que as coisas acontecem de forma orgânica. Eu não acho que grandes mudanças venham simplesmente de cima para baixo, para te falar a verdade. Então, primeiro, as pessoas precisam ter a consciência de por que isso é importante. Então, à medida que essas discussões ganham visibilidade na televisão, como vocês estão fazendo agora, mas ganham visibilidade em vários canais e você comece a discutir isso, comece a ressaltar a importância desse tópico, esse é um passo. À medida que a gente consiga fazer mais ciência em torno disso, conscientizar as pessoas em diferentes atores da sociedade e ressaltar iniciativas locais que já focam nisso, né? Então, eu mencionei esse projeto Previr, tem outras iniciativas locais que estão sendo feitas voltadas para isso. Nós temos várias iniciativas fantásticas de uso sustentável da floresta que a gente precisa dar visibilidade. Então, você imagina o poder que essa movimentação toda, essas ações que estão acontecendo na comunidade, se elas ganham visibilidade, se a gente começa a discutir mais sobre isso, é claro, né, que a gente precisa de um contexto, de um ambiente político que seja favorável. E nesse momento, se você olhar para a questão do desmatamento, a gente está batendo recorde todo mês. A gente bateu um recorde em janeiro, que é mês de chuva. Então, geralmente, o desmatamento é muito baixo durante o período de chuva. E a gente bateu um recorde, é uma loucura o que está acontecendo. Mas, ainda assim, políticos passam, mas a vontade do povo fica. Então, quanto mais a gente conseguir articular essas coisas, dar visibilidade para o que funciona, enfim, novembro está chegando, a gente tem uma chance de mudar e trazer isso para a pauta de discussão e tentar fazer uma diferença para prevenir, enfim, a gente ainda está contabilizando os custos dessa pandemia de Covid e eles são de curto, médio e longo prazo. E o longo prazo vai levar um longo período e a gente tem que estar preparado para isso. Sem dúvida, professora. Muitíssimo obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Aqui na CNN, portas abertas. Até a próxima oportunidade.
Obrigada a vocês, se cuidem. Boa tarde.